Meu nome é Renato Janine Ribeiro, eu sou professor de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo. Não se sabe se há ou não vida depois da morte. Existem pessoas que creem e pessoas que não creem. Algumas histórias há de pessoas que teriam voltado. A história mais interessante, a meu ver, é dos irmãos William James, que era filósofo, e Henry James, que era escritor, que teriam combinado no final do século XIX, mais ou menos, que aquele que morresse antes voltaria para dizer ao outro se havia ou não havia alguma coisa. Infelizmente, até sobre isso, os testemunhos são díspares, se teria ou não havido esse relato. É uma questão de fé. Fé não tem a ver com certeza. Fé é uma crença. E é uma expressão famosa de um dos primeiros grandes teólogos cristãos, no começo da era cristã, que é: eu creio porque é absurdo. Não é eu creio apesar de ser absurdo. Porque se for verdade, eu não tenho que crer, não preciso acreditar que a água ferve a 100 graus. Eu sei que ferve a 100 graus. Mas se Deus existe, se a alma é imortal separada do corpo, se há vida depois da morte, como algumas, mas não todas as religiões acreditam, é uma questão de fé. Olha, as sociedades cristãs, elas ficaram muito leigas. Então, mesmo as pessoas que são cristãs praticantes, elas não dão tanta importância hoje à vida depois da morte quanto davam antes, quando se dava séculos atrás. Tanto que hoje o amor à vida, o desamparo diante da morte, a vontade de não morrer são muito fortes. Se as pessoas acreditassem de fato que vão para uma vida melhor depois, talvez não fossem tão apegadas à vida neste mundo. Até o século XVIII, a ideia preponderante, pelo menos no mundo cristão, que é o mundo que eu conheço melhor, é que as pessoas somente seriam morais, somente obedeceriam à lei e se absteriam de fazer o mal se tivessem um medo muito forte de Deus, e especificamente do castigo eterno do inferno. Desde o século XVII, e sobretudo XVIII, há um esforço forte por parte dos filósofos e outros pensadores para fazer uma moral que não dependa do castigo, para dizer que as pessoas possam ser morais porque isso é bom e não porque elas têm medo de ser castigadas. Até porque, vamos dizer, o céu nunca foi tão apetitoso quanto o inferno era aversivo. Quer dizer, antigamente a ideia é que o que tornava as pessoas morais era o medo do inferno, não era nem sequer tanto a promessa do céu. Então, o que nós temos hoje, depois de 200, 300 anos de esforços nessa direção, é uma ética de muitos que são ateus e que são pessoas tão decentes, ou mais decentes até, do que muitos dos que acreditam em Deus e, portanto, deveriam, em princípio, ter muito medo do castigo eterno. O que a filosofia pode dizer é basicamente que faz parte, da maior parte dos humanos, pelo menos, um medo do risco, um medo da efemeridade. Quer dizer, é muito terrível você sentir que a qualquer momento tudo pode acabar sem nenhum legado, sem nenhuma continuidade. Então, desejar continuar vivo, ainda que sob outra forma, digamos, sob a forma de alma no céu cristão, ou numa reencarnação, como creem em outras religiões, pode ser uma maneira de ter continuidade. Agora, é curioso que as religiões da reencarnação geralmente veem a vida como uma coisa ruim. Os budistas querem justamente pôr fim à vida e ao próprio ciclo de reencarnações. Então, o desejo, vamos dizer, de uma vida sem término, sem fim, é um desejo talvez mais ocidental, pelo menos não é budista. Talvez, no mundo ocidental, pelo menos, quem tem ido mais longe na crença de que há o bem e o mal separados tenha sido os chamados maniqueístas, que pensavam que de fato era quase como se fossem duas substâncias, duas divindades, enquanto nas religiões orientais foi Zoroastro, que teve muita importância na Pérsia, muito antes de chegar lá, muitos séculos antes de chegar lá, o islamismo. Agora, o cristianismo não acredita na existência objetiva do mal. Para o cristianismo você tem o bem, que está em Deus, mas o mal é carência, não é essência. Então, para os cristãos, como já diz Santo Tomás de Aquino, não existe o mal. O mal é só lá onde o ser que tem, vamos dizer, sua forma excelente em Deus, não está presente, onde ele faz falta. Hoje, a tendência de muitas pessoas é pensarem que não existe bem e mal como dados objetivos, como algo objetivo, mas que depende até mesmo muito da situação.
Até porque uma ação que poderia ser boa, em certas situações pode ser má. E uma ação que pode ser má, pode vir a ser boa. Por exemplo, matar um tirano para pôr fim à tirania dele, pode ser um bem. Agora, diga-se, a bem da verdade, que essa defesa do tiranicídio existe desde a Idade Média. Os pensadores cristãos se dividem sobre o assunto e vários acham que é justo matar um tirano porque é uma pessoa que faz o mal. Mas a grande questão é, mal e bem, mal como substância, é muito raro alguém acreditar nisso, no mesmo status que o bem, e a tendência hoje de muitos pensadores é entender que o bem também não tem essa existência estável, mas que ele também tem uma certa relatividade. Eu não falaria que alguém tem essência. Dentro de um pensamento religioso, você pode sim ter essência como alma, mas no mundo que nós vivemos, da forma pelo menos como eu penso, a questão é mais de existência, que é algo, vamos dizer, mais precário, mais mutável do que de essência. E é claro que a identidade das pessoas pode mudar conforme o conjunto social, conforme a época em que vivem, mas vejam, quando a gente fala de religião e sobretudo de ética, nós em algum momento vamos postular que existe algo mais fixo do que o simples entorno. Porque, por exemplo, falando de ética, se eu disser que todo mundo segue o que o entorno determina, então eu não terei por que censurar um nazista, um torturador, um senhor de escravos, porque ele será simples produto do seu tempo. Ora, a gente vê que em todos os tempos e sociedades houve dissidentes. Em todos os tempos e sociedades houve quem não aceitasse ser apenas produto do seu meio. Então, a questão de dizer que nós dependemos só do meio me parece errada. Parece-me mais correto dizer há uma forte atuação do meio na formação das pessoas, mas em última análise a responsabilidade de cada um. Não dá. O que você pode fazer, como fazem Thomas Hobbes e Sigmund Freud, dizer nós temos uma natureza ou uma condição que inclui pulsões agressivas, egoístas, etc., mas que em si mesmas não são mal. Elas se tornam mal dependendo da situação que elas podem se expressar. O grande exemplo freudiano, uma pessoa com pulsões sádicas pode se tornar um assassino ou um médico cirurgião. Depende muito da perspectiva que essa pessoa tenha de orientar a sua agressividade. Então, mesmo aquilo que é mais agressivo pode ter um sentido social bom e pode ser de alguma forma domesticado. Por exemplo, a livre concorrência no capitalismo. Ela é a ganância, mas a ganância que é um vício na pessoa privada, nas relações, vamos dizer, íntimas, a ganância pode se tornar um agulhão superpoderoso para fazer produzir mais, melhor, mais barato, etc. Então, tudo depende de como se socialize esse tipo de pulsão. Agora, o que realmente não dá é para imaginar todo mundo como anjo pacífico, só querendo o bem. Nós temos pulsões violentas. A questão é essencialmente como a gente dá vazão a elas. A ética nasce de uma preocupação com o bom e o mal, ou o certo e o errado, ou como eu prefiro dizer, o justo e o menos justo. É claro que nós podemos dizer, de alguma perspectiva, que haja o que é bem e mal, certo e errado. Eu tendo mais a dizer que isso tem uma certa relatividade. Porém, nós não conseguimos viver em sociedade se não afirmarmos o que nós queremos como justo e o que queremos como injusto. E devemos ser consistentes nisto. Quer dizer, eu não posso formular uma ética que diz que tudo que me favorece é justo e tudo que me desfavorece é injusto. Tem que ter uma ética que seja minimamente objetiva, ou seja, aquilo que eu requeiro para mim, eu reconheço nos outros. Então, se eu me der o direito de passar no sinal vermelho, de não pagar impostos, de cometer furtos, eu estou reconhecendo em todos os outros seres humanos os mesmos direitos, o que vai ser extremamente lesivo para mim mesmo. Olha, a maior parte das religiões, mas nem todas, aliás, vou começar de novo, muitas religiões, mas nem todas, têm uma ética sim, tem um elenco de preceitos do que é certo e errado. Podemos chamar isso de ética ou de moral, isso depende da definição que demos a uma dessas palavras, mas elas têm afirmações sobre o que é mais justo fazer e menos justo. Parece-me que no politeísmo a ética não é tão firme quanto nos monoteísmos, parece-me, pelo menos nas três religiões do livro, as religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo.
a questão ética parece mais fixa, mais rígida, mais central. Ao passo que, se você pensar o culto pagão dos gregos ou as religiões afro-brasileiras, você vai ver que existe muito mais variedade de condutas aceitas. Mas, então, essa postura da religião em relação à ética existe, quer dizer, tanto no sentido dela ser parte integral, quanto de não ser. Bom, o ódio ao outro por matéria religiosa está muito ligado a uma convicção de identidade religiosa muito forte e, sobretudo, a crença de que só um Deus seja verdadeiro. Por exemplo, na época das guerras religiosas entre católicos e protestantes, uns achavam que os outros estavam caminhando para a perdição da alma. Então, o que um católico faria em relação a um protestante que está fadado ao inferno? Tentaria convertê-lo. Se ele não se convertesse, tentaria salvar as crianças, os criados desse protestante que quer a todo custo fazer o que vai levá-lo ao inferno. Então isso leva a um uso de violência contra o outro que é muito grande, porque você presume que você tem razão, que o outro não tem. Hoje, nós temos uma tolerância muito vasta em relação a isso, mas em boa parte porque não levamos mais a religião tão a sério. Você note que quando as pessoas levam muito a sério a religião, que é o caso dos extremistas de tudo que é seita, essas pessoas são muito menos tolerantes em relação ao outro. Então, por exemplo, se olha nas religiões hoje na Ásia, é muito comum cada uma ter roupas próprias, alimentos próprios, hábitos próprios, o que torna o convívio mesmo das pessoas muito difícil. Você não pode convidar, se você for hinduísta, um muçulmano a comer em sua casa, porque você teria que cozinhar um monte de coisa em separado para ele. E vice-versa. Então, fica muito complicado o convívio, muito complicado o conhecimento do outro, e aí o que acontece? Em momentos de crise ou de escassez, uma das soluções mais fáceis é culpar aquele que é muito diferente de você. Você culpa, então, por exemplo, a história horrorosa do nazismo, você culpa o judeu. Ou você culpa o palestino, se você estiver no ambiente de atentados terroristas. Mas isso está muito ligado a uma ideia de escassez e ao fato de que uma das identidades mais fáceis de você pegar é a identidade religiosa. Não no nosso país, mas vamos dizer, em outros lugares, muitas vezes foi mais fácil. Você identifica alguém como croata e, portanto, católico, como sérvio e, portanto, ortodoxo, pronto, você tem um bode expiatório. Agora, a questão do ódio a si mesmo, ela acontece bastante em função de regras morais, às vezes, muito estritas. Por exemplo, o cristianismo desenvolveu-se ligado bastante a uma repressão do sexo. O sexo ficou uma coisa pagã, os deuses pagãos são bastante liberais em matéria sexual, e o cristianismo se construiu, em boa parte, na repulsa a isso, no controle da sexualidade, etc. Ora, é mais ou menos compreensível que uma pessoa que cresce tendo repulsa ao sexo, ou um casal, como no período colonial brasileiro, que só transa com um buraco no lençol, que não se vê nu, que não faz carinho no outro, que não sente o sexo como um dos grandes prazeres da vida, é muito natural que esse casal desenvolva certos problemas mentais, é natural isso. E vão incluir um ódio a si próprio por não conseguirem parar de fazer uma coisa pela qual se sentem culpados. Sentem-se culpados pelo sexo, pelo desejo sexual, se culpam, se odeiam. Essa é uma sequência que não é tão rara. Uma das grandes coisas do nosso tempo foi ter justamente reduzido isso. Quer dizer, com uma naturalidade maior do sexo hoje, as pessoas têm menos ódio a si próprias, ou não têm ódio a si próprias, quando se masturbam, quando têm uma relação sexual, quando têm prazer físico. É muito difícil dizer quando uma coisa primeiro aconteceu, porque as culturas são tão diferentes entre si, e a gente tem tendência mais a conhecer esse contínuo que vem, vamos dizer, de Grécia e Roma até nossos dias. Então é muito difícil dizer se em outras culturas, ou quais culturas, houve também separação entre igreja e religião, entre o temporal e o espiritual. Na nossa cultura isso começa no final da Idade Média e vai num crescendo. E é um processo crescente que tem a ver com vários traços característicos do nosso mundo ocidental, vamos dizer, que são, por exemplo, a importância cada vez maior do indivíduo. Talvez esse seja o traço principal. Como o indivíduo vai ficando cada vez mais importante, ele não pode ter impostas a ele obrigações muito externas. Quer dizer, torna-se importante
ele ser alguém independente da religião, da família, da raça, da formação, etc., e ele poder encontrar o caminho que queira. Pode ser o caminho sexual, o caminho religioso, o caminho político. Isso é um enorme valor de nosso tempo, que também enfraquece os laços de toda a ordem. Assim como fica mais fácil desfazer um casamento sem amor, fica também todo mundo com menos paciência para sustentar um casamento em crise. E da mesma forma, a ideia de você seguir algo porque Deus mandou, porque a religião manda, porque a igreja manda, fica mais fraca. E ao mesmo tempo que acontece esse processo de individualização, há muitas pessoas que se sentem tão desenraizadas nisso, tão perdidas, que elas acodem para qualquer raiz que possam encontrar, uma raiz artificial, uma raiz que nunca teve. Então se converte a uma religião preconceituosa, começa a ir toda noite ao templo, a fazer uma série de tentativas de se preencher de uma identidade que às vezes não é nem a dela, que é uma coisa, por vezes, histérica. É respeitável a escolha que uma pessoa faça de uma religião, mas há certas formas de adesão religiosa que são formas de você se livrar da responsabilidade de ser você mesmo, que é muito pesada a individualização. Ela, por um lado, significa uma democracia maior, uma liberdade maior de cada um. Por outro lado, a liberdade maior quer dizer que você não pode culpar ninguém pelo que lhe aconteça. Você não deveria nem sequer obrigar os outros a te acudirem. Você deveria dizer, eu seguro minha barra sozinho. Que é uma coisa que você vê muito mais, por exemplo, na cultura europeia do que a brasileira. Então, todos esses fatores fazem que as pessoas deem menos importância hoje à religião do que deram no passado, ao mesmo tempo que contingentes minoritários, mas significativos, reativam alguma religião que não é a deles, que não é das suas famílias, mas que lhes dá esse senso muito forte de identidade e que, por sua vez, acaba sendo gerador de preconceito. Então, nós estamos diante de uma situação em que uma parte se sente muito desgarrada e a outra parte tenta tapar o desgarramento, o desenraizamento dela, forçando raízes artificiais e exageradas. O Estado deve ser laico, porque o Estado está lidando com pessoas que podem ter qualquer religião ou não ter religião nenhuma, que podem ser agnósticas ou mesmo ateias. O Estado não pode defender um lado contra o outro. Agora, é inevitável, quando você tem uma religião, que você se preocupe com valores dessa religião. Então, que pessoas de determinadas confissões religiosas, por exemplo, sejam contrárias ao aborto, eu acho inteiramente justificável, porque é a moral que a religião delas tem. Eu só divirjo quando essas pessoas são contra algo e não propõem nenhum meio de atender a isso. Por exemplo, eu acho que quem é consequentemente contra o aborto deveria militar para ter formas de apoio muito intensas a quem decidir ter um filho em condições difíceis. Então, se você apenas defende que se proíba o aborto, mas não dá condições às mães mais carentes, aquelas que foram abandonadas pelo namorado, repudiadas pela família, que não têm dinheiro para educar o filho, que são demasiado jovens, se você não dá meios a elas de eventualmente aguentarem uma gravidez, é injusto. Isso eu digo para todos, porque também acho que decidir em abstrato se quer ou não a gravidez é muito vago. Quer dizer, quem defende o direito ao aborto às vezes esquece que talvez algumas dessas mulheres quisessem ter o filho se tivessem apoio social. Então, acho que muitas vezes se transforma em discussão sobre religião e Estado algo que tem um caráter social forte. Quer dizer, há ou não apoio para determinadas condutas que a moral religiosa orienta de um lado ou de outro. Um dos fatores em favor da laicidade é o seguinte, por paradoxal que seja, só um Estado laico pode garantir a liberdade religiosa. Se o Estado for religioso, ele vai ter muita dificuldade de lidar com quem não pertence à religião dele. Isso acontece nos países muçulmanos, que adotam o islamismo como religião de Estado. Então, que papel resta, por exemplo, aos coptas, que são cristãos no Egito, aos caldeus no Iraque, e por aí vai. É muito difícil. Daí a dificuldade do Líbano, por exemplo, que é um país que tem um forte número de cristãos e um forte número de muçulmanos. Como lidar com isso quando, em especial, o islamismo tende muitas vezes ao Estado religioso? Isso cria situações também delicadas, como a de Israel,
que considera, vamos dizer, como seus cidadãos de primeira classe, os de origem judaica. Mas é bom lembrar que o judaísmo hoje é muito mais uma identidade do que uma religião. Há um grande número enorme de judeus ateus. E é uma coisa curiosa, o que quer dizer ser judeu ateu? Se judaísmo, em princípio, é uma religião. Então, nós temos formas de lidar com a religião tão diferentes que a melhor coisa é o Estado ficar fora disto. Quer dizer, o Estado deixar que todos compitam, façam o que quiserem. Agora, cabe ao Estado regular o que é crime. Se algo for crime, por exemplo, se alguma religião pregar sacrifício humano, isso não deve ser tolerado. Há casos também de religiões que fazem sacrifício de animais, deve-se decidir se eles são tolerados ou não dentro de uma ordenação estatal. E tudo isso é muito, muito complicado, não é fácil. Estado ateu é tão ruim ou pior que um Estado religioso. Estado ateu é que ele faz uma propaganda contra a religião. Foi o caso da Rússia comunista durante décadas, foi o caso dos países comunistas em geral, que inclusive vedavam a quem tinha religião como praticante o exercício de cargos públicos importantes, ministros, etc., não podiam ser católicos na Polônia, o que fazia, num país esmagadoramente católico, que eles fossem muito pouco representativos da população. O Estado ateu está absolutamente errado. O que o Estado pode e deve fazer é promover uma educação científica da população. Então, se houver religiões que pregam, vamos dizer, o que é absolutamente contrário à ciência, o Estado, pela educação universal, pode e deve ensinar a verdade. Por exemplo, não houve criação do mundo. Criação do mundo é uma metáfora belíssima, mas uma metáfora. Então, a criança tem que aprender na escola geologia, física, química, etc. Se isso colidir com certas teses da religião, é um problema, mas nenhuma religião, que eu saiba, fica apenas nas suas teses literais. Se a gente pegar o Velho Testamento, sobretudo, e lê-lo, a gente vai ver que há muitas práticas que aparecem lá que são absolutamente inaceitáveis moralmente hoje. No entanto, resta um núcleo religioso, um núcleo espiritual na Bíblia que é apreciável, que é respeitável. Mas nós não vamos achar que temos que apedrejar a adúltera, não vamos, está fora do nosso universo ético e legal. Então, a leitura do texto religioso sempre é uma leitura que faz seleções, que vê o que deve ser seguido ao pé da letra, o que deve ser interpretado, como deve ser, e por aí vai. Aí está muito da riqueza do pensamento teológico. Você saber o que é datado e o que é uma mensagem mais, vamos dizer, universal, mais para além do tempo em que foi escrita, de um texto religioso. O Brasil é um estado bastante laico, mas não totalmente. Quer dizer, nós temos crucifixos nas casas legislativas e nos tribunais. Nossa Constituição foi promulgada sob a égide de Deus. Nas últimas constituintes houve debate e sempre a invocação do nome de Deus prevaleceu. Claro, não é um Deus determinado e, claro, a gente também não imagina hoje um chefe de Estado, um chefe de governo no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo, invocando o cristianismo como religião que forma a grande maioria da população. Isso havia 50, 40 anos atrás, hoje não há mais. Então houve uma laicização crescente, há uma aceitação muito maior do diferente, mas há obstáculos. Por exemplo, também na própria sociedade, o fato de alguém ser ateu não é bem aceito. Quando alguém se diz ateu, sempre tem muita gente que fica chocada e até com medo de que o ateu seja um imoral, como foi sacado contra Fernando Henrique Cardoso na eleição para prefeito de São Paulo em 1985, faz quase 30 anos, em que foi perguntado a ele se ele acreditava em Deus e ele saiu-se pela tangente. Quando concorreu a presidente, em 94, Fernando Henrique foi a cultos religiosos, falou aleluia. Em nenhum momento ele fez uma profissão de fé religiosa. Mas a gente nota que a nossa sociedade, não apenas o Estado, a sociedade brasileira ainda dá muito valor a você ter alguma religião. Não mais determinada religião, mas qualquer religião. Penso que no que diz respeito ao uso próprio do dinheiro, a religião tem pouca influência sobre a forma do Estado brasileiro usá-lo. Mas isso tem uma presença muito grande em tudo que se aproxima das questões morais. Por exemplo, o casamento gay só entrou em vigor porque o Supremo assim decidiu. O Legislativo não votaria isso.
a descriminalização do aborto dificilmente vai ser votada pelo Legislativo brasileiro nos próximos anos. É mais fácil isso ocorrer através de iniciativas do Poder Executivo, da ordem regulamentar, ou do Supremo Tribunal Federal, da ordem constitucional, ou seja, ou pela Constituição ou por uma portaria, mas não por uma lei votada pelo Congresso. Então, há uma pressão muito forte do elemento religioso sobre questões, às vezes, relevantes de conduta pessoal. E essa pressão, infelizmente, não se traduz numa negociação mais séria das questões que estão em jogo. Quer dizer, todos esses pontos que dizem respeito ao comportamento poderiam ser discutidos. Não acho que tenha que ser aprovada necessariamente a posição tal. Mas quando entra a discussão religiosa, é muito fácil isso se tornar estanque, compartimentado. Quer dizer, a religião tal diz tal coisa, não há negociação. O Estado interfere cada vez menos na religiosidade. Isto sim. Veja, a própria questão do ensino religioso nas escolas, prevista na Constituição atual, é muito difícil de ser implantada porque, depois de votada a Constituição, quando foi ser aplicada, se notou que ensino religioso não queria dizer ensino católico. Então, o que fica? Você abre para todas as religiões, mesmo aquelas que tenham apenas um fiel, você enche de professores de religião, ou você ensina uma história neutra da religião, inclusive do ateísmo. Como que você qualifica o professor? O professor de religião é um professor concursado do Estado ou é alguém indicado pela respectiva fé? E se ele deixar a religião pela qual está, ele perde o emprego? Essas questões, que parecem, vamos dizer, detalhes, se tornaram cruciais e tornam muito difícil o ensino de religião existir na escola brasileira como um todo. Mas é uma discussão muito boa, é uma discussão excelente, porque mostra que ensinar religião não quer dizer ensinar a religião certa. Quer dizer discutir o fenômeno religioso e espiritual. Agora, histórica também, né, professor? Histórica, filosoficamente, do ponto de vista ético, tudo, mas o que a gente tem é efetivamente uma aceitação maior da diferença. O grande ponto que eu acho que está bastante conquistado, não totalmente, mas está bastante conquistado, a grande maioria provavelmente dos brasileiros respeita a religião da grande maioria dos brasileiros, mesmo que não seja deles. Existem alguns contingentes extremistas que não aceitam, que são opostos especialmente aos cultos afro-brasileiros, mas esses contingentes são minoritários. Deixa eu só falar uma coisa ainda para a última pergunta, que ficou faltando um rabicho, que é, os brasileiros têm bastante facilidade de aceitar as religiões diferentes dos outros, mas aceitar o ateísmo ainda não. Esse é um espinho na garganta das pessoas de fé religiosa. O valor básico para você harmonizar pessoas de concepções diferentes é a tolerância. É você aceitar que as pessoas são diferentes entre si, não discriminá-las, não persegui-las, não tratá-las mal, apesar de diferentes, é aceitar valores diferentes. Agora, isso supõe uma série de coisas, entre outras que você não é dono sozinho de toda a razão. Você teria idealmente que reconhecer que o outro lado não está totalmente errado, que você não está absolutamente certo. E a outra coisa, não criminalizar o adversário. Quer dizer, não achar que a religião tal é uma religião do crime, do pecado, da coisa má. Se eu achar que uma religião faz sacrifícios de criança, eu vou querer que as pessoas morram, porque elas são pessoas hediondas. Então, esse tipo de imagem falsa da outra religião é muito importante que seja retirado. Por isso é importante, numa sociedade complexa, conhecer as outras religiões. Não falar sobre elas só, vamos dizer, o que a gente ouviu sempre falar, mas, ao contrário, a gente pensar, bom, como que a outra religião funciona, né, neste ponto, como que ela respeita, o que eu posso aprender com o outro. E aí a gente passa de uma ideia fraca de tolerância para uma ideia forte de tolerância. A ideia fraca de tolerância é, você faz tudo errado, mas eu não vou te fazer nenhum mal porque você é inofensivo. A ideia forte de tolerância discordamos, mas pode ser que eu tenha a aprender várias coisas com você. Coisas que talvez eu nunca vá implantar do meu jeito, mas que eu entendo, que eu admiro. Por exemplo, eu posso entender que o costume de uma pessoa rezar em tal posição, fazer determinados cultos, abençoar pratos ou pessoas, que esses costumes sejam bonitos, mesmo que eu não os adote, ou posso até trazer algum para mim numa espécie de sincretismo.
Então, esta é uma forma da gente viver em harmonia na matéria religiosa. Respeito seria uma tolerância forte. Mas a tolerância forte é mais até do que respeito, porque o respeito mantém uma exterioridade entre você e aquilo que você respeita. Tolerância forte é também uma curiosidade, uma vontade de chegar a você e de saber o que é isso, o que eu estou aprendendo com você. Então, o sentido bonito de um avanço democrático no contato entre as pessoas é você aprender com o outro. É partir da ideia de que você não é dono de toda a verdade, nem em religião, nem em política, nem em pedagogia, nem em nada. É você perceber que a médio prazo você erra. Todos nós erramos. Então, por mais tensas que sejam as polêmicas políticas, por exemplo, religiosas, em algum momento vamos constatar que nenhum de nós acertou em tudo. É dever absoluto de quem ocupa um cargo no Estado laico, é dever absoluto a pessoa pautar suas decisões, não pela sua religião, mas pelos princípios desse Estado. Quer dizer, a religião pode ajudar a pessoa na medida em que quase toda religião, pelo menos as religiões que a gente conhece mais, tem preceitos morais. Então a pessoa pode dizer, bom, eu tenho que seguir vários preceitos morais. Agora, no sentido que eles têm de mais universal. Você não pode, porque determinado dia é tabu na sua religião, decidir que as repetições vão fechar nesse dia. Você não pode, porque determinada comida não pode ser ingerida pela sua religião, proibir o comércio dessa comida ou de servi-la, vamos dizer, no setor público, etc. Então, existe uma divisão que tem que ser feita entre o impulso muito central que uma religião pode ter no sentido de ter valores éticos e os detalhes, a forma de execução disso. Nós tivemos, por exemplo, um grande partido, que não durou um grande partido, não em número de gente, mas em termos de qualificação dos membros, o Partido Democrata Cristão. Foi fechado pela ditadura militar e, depois da abertura, o governador Franco Montoro de São Paulo era um típico democrata cristão, embora militasse no PMDB e depois no PSDB. Então, nós temos uma liderança marcada por uma fé religiosa, marcada por um sentimento ético forte, mas que não procura impor, vamos dizer, detalhe da religião, a crença dessa religião à sociedade. Então, é possível a pessoa fazer isto. Mais uma vez, vou completar a pergunta anterior que me ocorreu outra coisa. Veja, onde o aborto é legal, e no Brasil o aborto é legal dentro de certas circunstâncias, sempre se coloca uma questão de uma cláusula, vamos dizer, de consciência. Um médico, mesmo no serviço público, pode se recusar a realizar um aborto se isso for contra a sua convicção religiosa, mesmo que a mulher tenha sido estuprada, ou que o feto coloque em risco a vida dela, ou que vá sair com má formação. Agora, por que a gente tem essa cláusula? E outros países têm, muitos países têm essa cláusula. Porque nós acreditamos dispor de médicos em número suficiente para realizar a operação, mesmo que uma parte não queira fazê-lo. Agora, a questão ficaria grave se, por exemplo, em toda uma cidade ou em toda uma região não houvesse nenhum médico disposto a isso. Então, aí, poderia ele, que está investido numa função pública, na obrigação de desempenhar uma certa missão, recusar-se a fazer uma intervenção prevista em lei? É complicado. E o médico pode também invocar o juramento de Hipócrates, que prevê não fazer nada contra a vida. Então, nós temos aí uma questão ética delicada. Agora, não é a mesma coisa você ser um médico, um empregado do setor público e você ser um presidente, governador, secretário de Estado, uma pessoa que está numa liderança pública. Então, nós aceitamos pragmaticamente que médicos cuja consciência os coloca contra o aborto, que não realizem abortos. Mas dificilmente poderíamos aceitar que uma liderança do Estado dissesse, olha, está proibido realizar aborto mesmo nos casos previstos em lei. Não seria tolerável isso. Agora, a questão sobre o Brasil. Minha tese é que o Brasil tem uma identidade fraca, não é uma sociedade de identidade forte. Nós temos uma abertura muito grande a novas identidades. Uma pergunta mesmo que foi muito forte no Brasil nos anos 80 e 90, vindo de antes e continuando ainda hoje, quem somos nós? Quem é o brasileiro? E eu acho uma pergunta errada, porque justamente nós somos uma sociedade que é pouco. Ela faz, ela age e age muito pelo imprevisto. A sociedade brasileira tem imprevistos notáveis. Nas eleições de 2014 não está claro, neste momento, quem vai ganhar.
Em várias eleições que houve desde 1985, nós tivemos uma vitória final de alguém que ninguém imaginava que fosse ganhar. Isso é diferente de países em que a estrutura política está muito mais consolidada e na qual a mudança se faz pelas bordas da votação, não pelo cerne dos eleitores. Então, como nós somos uma sociedade que está em constante movimento, talvez mais do que outras, como nós temos uma aceitação muito grande da mudança de identidade, isso nos torna, acho que, mais leves para nos relacionarmos com novidades. A sociedade brasileira é isso, talvez desde os índios que acolhiam os portugueses, assimilando-os muitas vezes no seu meio. E parece ser um traço bem positivo do Brasil.